Como é sabido, nessa casa, acabamos de protocolar, por volta das 14 horas, o requerimento da CPI das Cortes Superiores, desta feita subscrito por 29 senadores da República, com 13 fatos determinados lá elencados e que demandam, que exigem apuração. A hora agora é de apurar se aqui no Senado da República nós temos coragem e independência suficiente para fazer a mudança que é necessária também nas mais altas cortes do Poder Judiciário. É notório, salta aos olhos, que a cúpula do Poder Judiciário apresenta sérios problemas. Um judiciário transparente e eficaz é pedra basilar de uma democracia sadia, mas um judiciário opaco, lento e seletivo é, pelo contrário, um prenúncio de ditadura. A ditadura dos poderosos, a ditadura daqueles que têm o maior poder econômico e, por conta disso, conseguem melhores condições de atuar naquela seara. Dezenas de fatos envolvendo ministros da Suprema Corte foram apresentados nesta casa ao longo dos últimos anos, utilizando a única ferramenta que é disponível ao cidadão comum, que é o pedido de impeachment. Todos esses, senador Lazier, todos eles foram sepultados em gavetas em atos de império dos presidentes dessa casa, sem que nenhum deles tivesse concedido ao plenário a possibilidade de apurar os fatos, porque ninguém está fazendo, repito novamente, condenação antecipada de quem quer que seja. Os 29 senadores que subscreveram esse pedido, 29, representam diretamente 53 milhões de eleitores. Diretamente. São parlamentares de 11 partidos diferentes, mais o senador Regufe, que está sem partido. Parlamentares de 19 estados diferentes da federação. Essa pauta não é minha, essa pauta é do Brasil. Absolutamente todos os requisitos legais estão atendidos no requerimento da CPI. O requerimento foi construído por muitas mãos, contando com colaboração dos colegas da casa e colaboração da sociedade civil. A dificuldade que nós vamos enfrentar não é uma dificuldade técnica. Essa barreira está certamente superada. A dificuldade que enfrentamos é política. Essa é a barreira que precisamos enfrentar. E aí eu busco uma adaptação de uma frase de um pensador antigo da Inglaterra, e digo com toda tranquilidade que hoje a tal governabilidade é o último refúgio dos canalhas. Sob pretexto de governabilidade já se fez barbaridades nesse Brasil. Partidos foram destruídos, biografias foram arruinadas, sob justificativa de que era preciso garantir governabilidade. Nada disso se sustenta. São justificativas cínicas para se fazer aquilo que se sempre fez no Brasil: manter os poderosos de sempre imunes à ação da justiça, imunes à transparência que o cidadão brasileiro tanto demanda. Eles partem para uma sistemática de ameaça, de confronto, e de claramente dizer que uma CPI pode travar o Brasil. Meus senhores, minhas senhoras, o que trava o Brasil, praticamente desde o seu nascedouro, a âncora que nos prende, é essa casta de privilégios, é a corrupção enraizada nas instituições, é o absoluto estado de compadrio em que vivemos. Chega disso. O cidadão brasileiro não admite mais essa carga de mentira e de cinismo. O cidadão brasileiro se revolta. E muitas vezes, por falta de uma orientação, essa revolta é canalizada para destinos errados. Cabe a nós aqui no Senado canalizar essa revolta justa, verdadeira da sociedade, para as vias adequadas, previstas na legislação. O legislador constituinte foi sábio ao prever para o Senado a capacidade de fazer essa interferência, mesmo diante da mais alta corte do nosso país. Porque não é possível mais deixar assim abandonado o desejo do brasileiro por uma justiça verdadeiramente transparente. Se o sistema, na sua mobilização, impede que a gente utilize os canais previstos na legislação, é claro que o cidadão vai continuar revoltado e a gente não sabe para onde essa revolta vai se destinar. É indispensável que o presidente Davi Alcolumbre cumpra a sua missão para a qual ele se dispôs, para a qual ele se candidatou, recebendo o meu voto, inclusive, de fazer a diferença nessa casa. Ninguém aqui veio para fazer a mesma coisa que estava sendo feito. Existe sim hoje uma janela para que a gente faça a mudança e é preciso lutar. Mas eu quero comunicar, claramente falando com vocês que são colegas, os servidores da casa e as pessoas que nos ouvem. Eu tenho duas certezas. Primeiro, que a história vai registrar a postura de cada senador, de cada senadora. A forma como se posicionam nessa situação vai ficar registrada na história.
porque há muito tempo não tínhamos uma chance de fazer uma mudança tão importante. E quero comunicar um desejo, que as urnas mais adiante cobrem essa fatura, porque aqueles que se elegeram prometendo coragem e renovação, e que no primeiro momento entregam para a sociedade covardia e traição, têm que pagar esse preço. Eu não tenho a menor dúvida que o cidadão está acompanhando. Nós vamos em frente, vamos à luta, o Brasil merece uma mudança de verdade, e eu tenho certeza que aqui, nesse Senado, temos condições de fazer essa entrega. Muito obrigado, senhor presidente.